Olá! Hoje a gente vai desvendar um quebra-cabeça da língua portuguesa que, olha, às vezes parece complicado, né? Mas que com as peças certas no lugar fica tudo muito mais claro. A gente está falando da concordância nominal. Então, vamos começar a juntar as primeiras peças? Bom, para começar a montar qualquer quebra-cabeça, a gente precisa olhar para as peças, certo? Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é exatamente essa. Afinal, o que são substantivos e adjetivos? Entender o papel de cada um é o primeiro passo para tudo fazer sentido lá na frente. E é aqui que a gente começa a entender de verdade, com as peças-chave de todo esse sistema. Antes de pensar em como elas se encaixam, é fundamental saber direitinho o que cada uma faz sozinha. A ideia aqui é bem direta, bem simples. De um lado, a gente tem os substantivos. São as palavras que a gente usa para dar nome a absolutamente tudo: pessoas, lugares, objetos, sentimentos. Já do outro lado, temos os adjetivos, que existem para dar uma característica, uma qualidade para esses nomes. Resumindo, um dá um nome, o outro dá qualidade. Simples assim. Um exemplo bem prático deixa isso super claro. Pensa em menino bonito. A palavra menino é o substantivo, é o nome que a gente dá. E bonito? Bom, bonito é o adjetivo, é a qualidade que a gente está dando para o menino. Pronto. Com isso, a gente já tem as nossas duas peças principais na mão, prontas para começar a se conectar. Ok, agora que a gente já conhece as peças, chegou a hora de entender a regra do encaixe. E é aqui que a gente entra no coração da concordância nominal, na sua primeira e mais importante regra. A regra de ouro é a seguinte: as palavras que se ligam a um substantivo precisam de alguma forma espelhar a identidade dele. Mas o que define essa identidade? São duas coisas bem simples: o gênero, se é masculino ou feminino, e o número, se é singular ou plural. Vamos ver como isso funciona na prática, que fica bem mais fácil. No primeiro passo, a gente parte de um substantivo feminino, a menina. O final com A já entrega tudo, né? Aí, no segundo passo, para adicionar a qualidade, o adjetivo precisa vestir a mesma roupa, ou seja, também terminar em A, bonita. E o resultado? A menina bonita. A combinação fica perfeita. E claro, a mesmíssima coisa acontece com o masculino. A gente começa com o menino, com aquele O no final. O adjetivo, para concordar, segue o mesmo padrão: bonito. O resultado? O menino bonito. O adjetivo se adapta totalmente à identidade do substantivo. É isso que cria a harmonia que a gente precisa para uma comunicação clara. Certo, até aqui parece simples, mas e quando o adjetivo parece que não segue essa regra de mudar o final? Será que existem adjetivos que não variam? Sim, com certeza existem. É exatamente aqui que entra o caso de um adjetivo como inteligente. O que a gente nota de cara? Ele fica igualzinho, tanto em o menino inteligente quanto em a menina inteligente. Esses são os chamados adjetivos uniformes. Eles têm uma forma só para os dois gêneros, o que, convenhamos, simplifica bastante a vida na hora de fazer a concordância. Mas o adjetivo não está sozinho nessa dança da concordância, não. Tem outra peça fundamental que entra na conversa e que define o ritmo logo de cara: o artigo. Vamos entender o papel crucial que ele tem. O artigo, palavras como o, a, os, as, é como se fosse o capitão do time. Ele é o primeiro a concordar com o substantivo, tanto em gênero quanto em número. Na verdade, ele ajuda a definir essa identidade desde o comecinho. Ele meio que prepara o terreno para que o adjetivo também faça a concordância certinha. Pronto. Agora que a gente já tem todas as peças principais na mesa, substantivos, adjetivos, artigos e também a regra de encaixe, a gente pode finalmente ver a imagem completa e dar um nome oficial para esse nosso quebra-cabeça. Então, a definição final é essa: concordância nominal é a variação em gênero e número de todas as palavras que determinam um substantivo para que elas conversem entre si e com ele. É, no fundo, a regra de harmonia que deixa a comunicação precisa. Agora que a gente montou a teoria, que tal colocar o conhecimento em prática, hein? A melhor maneira de fixar as regras é ver onde elas são quebradas. Vamos fazer um teste rápido para identificar onde a harmonia foi para o espaço. Olha só essa tabela, com alguns erros bem comuns. Na primeira linha, o artigo os já está no plural, então o correto é alunos, né? A segunda linha mostra um caso especial. A palavra meio, quando significa um pouco, não muda. Por isso, o correto é meio preocupada. E na última, um erro clássico de gênero. Se é a menina, substantivo feminino, o adjetivo tem que ser bonita. Cada correção dessas é um exemplo perfeito da regra de harmonia funcionando. Então, a ideia central para guardar é esta: o
O substantivo é como se fosse o sol de um pequeno sistema. E todas as palavras que se conectam a ele, artigos, adjetivos e outras, precisam girar na mesma órbita, combinando em gênero e em número. E para finalizar, fica aqui uma reflexão. Será que a concordância nominal é só uma regra gramatical para a gente decorar? Ou será que ela é, na verdade, uma ferramenta essencial que garante a clareza e até a beleza da nossa comunicação em português? Fica aí o pensamento.